Bem-vindos ao canal Física da Sala de Aula. Se inscreva e deixe seu like. Vamos começar a estudar óptica e para estudar óptica, né, o objetivo da óptica seria estudar as propriedades da luz, né? E para estudar as propriedades da luz a gente teria de pensar, né, mas o que é luz? De início nós vamos pensar o seguinte, que luz é um agente físico responsável pelas sensações visuais, só isso. A óptica ela tem um largo emprego prático, né, nas nossas vidas. Algumas dessas aplicações da óptica são a correção dos defeitos da visão, né, quem precisa de um óptico para poder enxergar melhor sabe da importância, né? A construção de instrumentos de observação, tipo microscópios, lupa, telescópio, luneta, essas coisas assim, né? Vamos supor, agora a gente está numa pandemia e para enfrentar essa pandemia precisamos entender, né, quem que é o nosso inimigo. E o nosso inimigo ele é invisível a olho nu. Então, nós só podemos enfrentar, né, de maneira mais fácil por causa de estudar a óptica, né? Que aí, através do estudo da óptica, construímos os microscópios e com o microscópio conseguimos enxergar o inimigo, não é isso? Outra aplicação, né, seria a fixação de imagens, né? Tipo assim, fixar uma imagem em papel fotográfico, uma fotografia, por exemplo, formar imagens no celular, essas coisas assim. Construção de equipamentos de iluminação, tipo assim, a posição que eu tenho que colocar uma lâmpada dentro do farol de um carro ali para que ilumine bem, né? Para que a iluminação seja boa. A, a construção daqueles holofotes, né, que iluminam um campo de futebol, né? A posição que eu tenho que colocar a lâmpada ali, tudo é estudado, né? É aprendido com estudar óptica. A óptica ela é dividida em duas partes, óptica geométrica e óptica física. A óptica geométrica é a parte da óptica que a gente estuda, mas nós não precisamos saber a natureza da luz. Estudamos sem necessitar, né, sem precisar de compreender qual que é a natureza da luz. Se a luz ela é uma partícula ou se ela é uma onda. Então, quando eu estudo, né, sem pensar nisso, eu estou dentro da óptica geométrica. Dentro da óptica geométrica, eu vou pensar aqui, ó, a luz é um agente físico responsável pelas sensações visuais. Tem a parte da física que eu preciso sim saber, né? Qual que é a natureza da luz? A luz é uma partícula ou a luz é uma onda? Quando eu preciso saber da natureza da luz, eu estou estudando óptica física. Todos os corpos visíveis são fontes de luz e pode ser classificado em fontes de luz primária e fonte de luz secundária. Como que eu vou olhar isso? Vamos supor, exemplo de fonte de luz primária, uma lâmpada. Exemplo de fonte de luz secundária, uma lâmpada. Ué, mas como assim? Observe que essa lâmpada aqui, que está servindo como exemplo de fonte de luz primária, ela está acesa. Então, se uma lâmpada estiver acesa, ela é exemplo de fonte de luz primária, porque a luz está saindo dela própria, beleza? Uma chama de uma vela acesa, né? O sol, as estrelas, são exemplos de fonte de luz primária, porque eles mesmos emitem a luz. Agora, fonte de luz secundária, uma lâmpada apagada. Por quê? Eu só consigo enxergar essa lâmpada aqui, por quê? Porque ela reflete a luz, né, de um outro objeto. Vamos supor, a luz sai dessa lâmpada aqui, bate nessa aqui e chega aos meus olhos. Então, ela está emitindo uma luz que não é dela própria, ela está emitindo uma luz que é dessa outra aqui. Um carro, por exemplo, na rua, ele reflete a luz do sol, por exemplo.
né, tiver de dia, a luz do sol bate nele e chega aos nossos olhos. Então a gente pode enxergar. À noite, se eu tiver na roça, por exemplo, não tem luz artificial. Se eu estiver enxergando o carro ainda, né, o carro está com o farol apagado, eu consigo enxergar ele ainda, porque ele está refletindo a luz do sol. Ah, mas aí, mas está à noite? Tá à noite, mas a luz do sol bate na lua, da lua bate no carro e do carro vai nos meus olhos. Então, se eu estiver vendo o carro, ele está refletindo alguma luz, né? No caso, seria a luz solar. Beleza? De forma indireta, né? Primeiro refletiu na lua, depois refletiu no carro, depois chega nos meus olhos. A fonte de luz também pode ser classificada quanto ao tamanho da fonte, né? Quando o tamanho da fonte é muito pequeno em relação ao ambiente que ela está iluminando, a gente fala que ela é uma fonte pontual, né? Exemplo, uma estrela que está iluminando a Terra, por exemplo, a gente pode falar que ela é uma fonte pontual. Uma lâmpada que está iluminando um campo de futebol, também é uma fonte pontual. Se as dimensões da fonte for muito pequena em relação ao que ela estiver iluminando, né, for desprezível o tamanho da fonte, aí a gente fala que é uma fonte pontual, né, ou uma fonte pontiforme, é utilizada essa expressão também. Essa pontiforme seria uma fonte pontual, porque o tamanho dela é desprezível. Agora, se o tamanho não for desprezível, né, o tamanho do objeto, né, da fonte, for, é, não for desprezível em relação ao que ela estiver iluminando, a gente fala que é uma fonte extensa. Tipo, se eu tiver uma lâmpada iluminando o livro, por exemplo, aí é uma fonte extensa. O Sol iluminando a Terra, a gente pode considerar como se fosse uma fonte extensa. As outras estrelas a gente considera como fonte pontiforme porque elas estão muito mais longe que o Sol, né? A luz do Sol gasta 8 minutos para chegar aqui na Terra. Agora, a outra estrela mais próxima da Terra gasta 4 anos e meio, mais ou menos, para chegar aqui na Terra, a luz, né? Então, a luz sai de lá agora, só daqui 4 anos e meio que a luz está chegando. E é a mais próxima da Terra. Então, a não ser o Sol, né? Lógico. Então, quando eu falo que o Sol ele vai ser uma fonte extensa pela proximidade que ele está da Terra, né? O tamanho dele não pode ser desprezível. Depois a gente vai estudar isso melhor. As outras estrelas, conforme. Podemos também classificar os corpos de acordo com o comportamento da luz que incide sobre eles da seguinte forma: corpos opacos, corpos transparentes e corpos translúcidos. Os corpos opacos não deixam a luz passar sobre eles, né? Então a luz bate e é refletida e absorvida por ele. Ele não deixa a luz atravessar. Os corpos transparentes eles deixam a luz atravessar tranquilo. E os translúcidos deixam, mas de forma totalmente irregular. Exemplos de corpos opacos tem parede, porta, um pedaço de madeira, qualquer coisa assim que não deixa a luz atravessar, né? Você olha e não consegue enxergar do outro lado, beleza? Os corpos transparentes são corpos que deixam a luz atravessar, tipo assim, um vidro, né? Você olha e vê do outro lado perfeitamente. Uma pequena quantidade de água, ela vai ser um corpo transparente. Por quê? Porque ela vai deixar você ver através dela, né? Do outro lado. E o translúcido vai deixar você ver, mas não bem nítido, né? Aqueles vidro fosco, por exemplo, você olha assim, você vê que tem alguma coisa do outro lado, mas não vai ficar perfeito, né? Porque olha como que o caminho da luz vai fazer dentro desse corpo, né? Então, um corpo opaco, você enxerga, mas não enxerga nitidamente, tá? Você pega um daqueles vidros foscos, né? É um exemplo. Aqueles papel vegetal é outro exemplo. Você olha e consegue ver do outro lado assim, meio embaçado, dá para ver, mas não de forma clarinha, né?
igual se o corpo for transparente. Raio de luz e feixe de luz. Damos o nome de raio de luz às linhas que representam a direção e o sentido de propagação da luz. Então, essa linha aqui, eu olhando para essa linha aqui, ela está representando o sentido, né, a direção e o sentido da propagação da luz. Eu olhando para ela, dá para entender que a luz está saindo, né, está na posição horizontal, está se propagando na horizontal, da esquerda para a direita. Então, esta linha aí, orientada, é um raio de luz. Feixe de luz são conjuntos de raios de luz que podem ser paralelo, convergente ou divergente. Então, quando eu tenho vários raios de luz juntos, eu falo que eu tenho um feixe de luz. Então, aqui eu tenho um feixe de luz, um feixe de luz e um feixe de luz. Todo feixe de luz são formados por vários raios de luz, não é isso? Os feixes de luz podem ser paralelo, feixe de luz paralelo, que quando os raios de luz são paralelos um com o outro. Os feixes de luz podem ser convergentes, quando eles estão convergindo num só ponto, tá vendo? Esses raios de luz estão chegando todos no mesmo ponto. Então aqui é um feixe de luz convergente. E quando está saindo de um ponto e abrindo, aí eu falo que o feixe de luz é divergente. Então, paralelo, os raios de luz são paralelos. Convergente, chega num só ponto. Que está convergindo num só ponto. E divergente, está abrindo. Sai de um ponto e vai e abre, né? O leque. Os princípios da óptica geométrica. Agora nós vamos estudar 3 princípios da óptica geométrica. O primeiro princípio fala o seguinte, o princípio da propagação retilínea da luz. Num meio homogêneo e transparente, a luz propaga em linha reta. Então, se a luz estiver propagando num meio homogêneo e transparente, né, logicamente, vamos supor o ar, é um meio homogêneo e transparente, a luz está propagando no ar. Ela vai andar em linha reta. Observa aqui. Se esses furos estiver na mesma vertical, né, no mesmo, tiver um plano que consegue passar por eles, a pessoa aqui do outro lado aqui vai conseguir enxergar porque a luz se propaga em linha reta. Logicamente, né, se eu pegar essa, vamos supor, essa folha aqui e chegar ela para cá, aí a pessoa que para de enxergar, porque a luz não vai fazer curva, tá? Então, o primeiro princípio da óptica geométrica é que a luz propaga em linha reta. Às vezes o aluno pega e fala assim, Jair, mas eu já vi falar que a luz, ela se curva. Beleza. Então, isso que é verdade, sim, tá? Só que não dentro da óptica geométrica. Depois existe um outro estudo que mostra que a luz, né, na hora que ela passa perto de um campo gravitacional, ela se curva. Mas dentro da óptica geométrica a gente vai considerar que a luz se propaga em linha reta. Tá? Para nós aqui basta. Pequenas distâncias aqui, as massas pequenas. Então a luz se propaga em linha reta. Tranquilo? Essa propagação em linha reta é que permite a formação de sombras. Então, só existe sombra porque a luz se propaga em linha reta. Um outro princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Um raio luminoso, né, um raio de luz, ao se cruzar com o outro, não interfere na sua propagação. Graças a Deus que existe esse princípio. Né? Vamos imaginar, tentar imaginar aqui a seguinte situação. Suponha que eu tenho uma pessoa que esteja aqui, nesse local aqui. Esta pessoa está observando um objeto que está aqui, um cubozinho. Para ela enxergar esse cubo, nós sabemos que o cubo é uma fonte de luz secundária, né? Então tem que bater uma luz nele, né? Tem de vir, bater uma luz nele e a luz ser refletida e acertar os olhos da pessoa, né? Em linha reta, né? Considere que isso aqui esteja em linha reta. Beleza. Mas se tiver uma outra pessoa aqui, por exemplo, nesse local aqui, perto dessa fogueira, aqui por exemplo tem um fogo aqui que está iluminando, a luz bate no cubo e chega aqui. Beleza, mas tem uma outra pessoa que está aqui e ela está observando
um outro objeto que esteja aqui, ó, uma bola, por exemplo, esteja observando uma bola que está aqui. Ela consegue, mesmo no mesmo instante que essa pessoa está conseguindo enxergar o cubo aqui, essa pessoa vai conseguir enxergar a bola. Porque, vamos supor, o raio de luz sai, bate na bola aqui e acerta o olho da pessoa aqui, não é? Mas observa, esse raio de luz está cruzando com esse aqui, mas um não interfere no outro, né? Eles passam como se nada tivesse acontecido, né? Se for um carro, por exemplo, um carro vem aqui nessa direção e vem outro aqui, se eles trombam aqui, um interfere na posição do outro, interfere na trajetória do outro. O raio de luz não, passa como se nada, um não interfere na propagação do outro. Tá? Por isso que eu consigo enxergar. Olho para esse cubo aqui, olho para esse cubo, consigo enxergar, e outra pessoa que esteja olhando para a bola aqui vai conseguir enxergar, mesmo os raios, né, se cruzando entre si, antes de chegar nos nossos olhos. Tá? Então, aqui, ó, no princípio de propagação, na independência dos raios de luz, um raio de luz cruza com o outro sem interferir na propagação do outro. Ainda temos um terceiro princípio, né, que é a reversibilidade dos raios de luz, que fala o caminho seguido pela luz independe do sentido de propagação. Então aqui eu coloquei dois exemplos aqui para poder ilustrar a situação. Vamos supor, eu tenho esse emissor de luz aqui que vai emitir a luz, vai bater no espelho, que vai refletir, bater no outro espelho e sair nessa direção. Se eu pegar esse objeto que emite a luz e colocar ele aqui, ó, né, onde que a luz chegou aqui, no mesmo ângulo e tudo, a luz vai fazer o caminho de volta tranquilinho aqui, ó. Tranquilo? Por quê? O caminho seguido da luz independe do sentido de propagação. Então, se eu mudei o sentido, ela vai fazer o mesmo caminho. Explica, se, por exemplo, você está num carro, por exemplo, aí, se o motorista olhar, né, no retrovisor e conseguir enxergar os seus olhos, se você olhar no retrovisor, você vai conseguir enxergar os olhos do motorista, né? Por que você vai enxergar os olhos do motorista? Porque sai um raio de luz, né? Um raio de luz vem, vamos supor, do sol, bate aqui no rosto do rapaz, a luz reflete no espelho e volta nos seus olhos. E ele vai enxergar seus olhos porque, vamos supor, a luz vem do sol, por exemplo, bate nos seus olhos aqui, reflete no espelho e chega nos olhos dele. Tá? Então, o caminho seguido da luz independe do sentido de propagação. É o que você consegue perceber nesses dois exemplos aqui. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like.